Essa é a nossa aula inaugural do curso Da Estagnação à Prosperidade Financeira. E como aula inaugural a gente vai explicar direitinho como que isso funciona. Então a gente parte de uma situação, né, dessa pessoa que está aqui preocupada com as finanças. Ela tem uma boa renda, ela tem um bom trabalho, ela ganha um bom dinheiro, mas ela sente que ela não consegue progredir em termos de patrimônio financeiro. Ela está estagnada. E todo o dinheiro que entra, ela sente que sai e não sabe para onde está indo esse dinheiro. Ela não consegue fazer uma boa reserva de emergência para, se por exemplo ela perder o emprego e ficar lá 6 meses, um ano ou até mais, ela não tem um dinheiro para dar essa garantia, essa sustentação para ela e para a família. Ela não consegue fazer uma poupança, lá, uns investimentos para os filhos, para o futuro dos filhos, muito menos para a sua própria aposentadoria. Sabe que depender do INSS é complicado e isso acaba frustrando. A única saída que essa pessoa vê é ou trabalhar mais, ou conseguir uma promoção para ter um aumento de salário, ou seja, ela vê como única via de solução aumentar a renda. Ela acha que ganha pouco, porque o preço das coisas estão subindo muito e tal, e não está acompanhando, e tudo que ela faz e trabalha e se dedica, parece que o salário não é suficiente e ela merecia ganhar mais. Até deve merecer ganhar mais mesmo, mas a grande questão é que isso traz uma angústia tremenda e a pessoa se sente impotente no curto prazo e não consegue fazer aquilo que ela julga ser importante para ela e para a família dela. E para a gente compreender um pouco essa situação, né, fazer uma analogia dessa pessoa que está angustiada, achando que precisa ganhar mais, eu quero fazer uma analogia com uma montagem de Lego. Então aqui uma pessoa tentou montar um prédio, tentar, né, não está tão feio assim, mas a grande questão é, se eu não sei fazer uma grande montagem, né, se eu não sei fazer uma obra de arte com aquelas peças de Lego, não adianta eu receber mais peças. Porque o que me falta não é a questão da quantidade de peças, mas a habilidade de lidar com elas. Eu preciso primeiro aprender a lidar com as peças que eu tenho para conseguir montar alguma coisa que seja realmente digna de a gente sentir orgulho. Então, eu coloquei aqui ao lado, né, uma montagem de Lego bem feitinha, obviamente com outras peças, mas para a gente fazer essa analogia, que não adianta eu ter mais peças que eu não pulo de nível, porque o que eu tenho que melhorar é a minha habilidade de lidar com as peças que eu já tenho, para só depois eu conseguir fazer com que um aumento de peças signifique obras de arte ainda mais grandiosas. Na nossa vida de finanças pessoais, muitas vezes, principalmente para quem tem uma boa renda, tem muito a ver com isso. Falta-nos educação financeira, essas habilidades financeiras para lidar com o dinheiro que já se tem. As pessoas não sabem para onde está indo o dinheiro, não sabem tomar boas decisões e as pessoas ficam estagnadas em busca de mais dinheiro, mas não necessariamente isso vai resolver o problema dessa pessoa, porque lhes falta essa habilidade inicial. Então, qual que é o segredo para a gente sair da estagnação sem precisar aumentar de salário e conseguir atingir esse caminho dessa prosperidade financeira que a gente tanto almeja, dessa liberdade, dessa segurança, né, desse bem-estar pessoal e familiar? O segredo é aprender como que o dinheiro funciona e depois construir essa própria obra de arte, obviamente entre aspas aqui para fazer analogia com a historinha do Lego. Mas primeiro eu tenho que entender como as coisas funcionam. Uma vez que eu compreendo como essas coisas funcionam, eu posso tomar atitudes que façam com que o meu dinheiro seja bem gerido, bem gerenciado, bem administrado, para que eu consiga fazer dele aquilo que eu tanto almejo. Né? Aí eu faço dessa história da minha administração do dinheiro o que a gente está chamando aqui de obra de arte. Isso não tem nada a ver, pessoal, com, né, ficar fazendo planilhas, controlando o que entra, o que sai, parando de tomar o cafezinho da manhã e cortando todas as despesas, fazendo do hoje um pesadelo, né? Somente pensando no amanhã. Não é essa a questão. A grande questão é a gente entender uma lógica que é a lógica do dinheiro. E essa lógica está associada à compreensão de dois instrumentos que não são nada difíceis de serem compreendidos, se bem ensinados, se bem com uma boa didática, que é entender
um conceito simples, que é um tipo de um exame que a gente faz para compreender saúde financeira. Quer entender o que é balanço patrimonial? Que de uma maneira bastante simples mostra ativos e passivos, né, onde estão os investimentos, onde estão as dívidas, qual que é o patrimônio líquido. E um outro instrumento super, mega, ultra importante é compreender o que é o fluxo de caixa e o impacto que ele causa nas nossas finanças. Só que não é só compreender isso. Você até pode buscar no Google o que é balanço patrimonial e o que é fluxo de caixa. O complicado dentro das finanças pessoais é compreender essa interação, como os parâmetros que estão no balanço patrimonial influenciam o fluxo de caixa e vice-versa. Aí está uma lógica do dinheiro que não te ensinaram na escola, a sua família certamente não te ensinou, e é isso que faz com que você fique perdido ou perdida em relação às suas finanças pessoais, mesmo ganhando bem. Então, se a gente não sabe essa lógica do dinheiro, a gente entra num ciclo que eu estou chamando de estagnação financeira. Basicamente, você olha para 5 anos atrás e projeta 5 anos na frente e você não vê que vai conseguir, de fato, fazer com que haja uma acumulação de patrimônio para que você viva bem hoje e que você garanta as coisas que você acha importante para o futuro. E a hora que a gente compreende esse ciclo e entra, né, mexendo nesse ciclo, que eu já vou mostrar para você como que a gente faz isso, a gente entra nesse ciclo da prosperidade financeira, em que ao compreender as regras do jogo eu vou tomar atitudes que colaborem para que eu aumente de patrimônio e consiga, sem ficar fazendo planilhas exageradas e absurdas e complicadas, nem mesmo cortando o cafezinho, você consiga viver bem o hoje, planejar o futuro e fazer dessa vida a obra de arte que a gente tanto quer. Então, basicamente, o que a gente tem é compreender esse ciclo do fluxo de caixa, essa relação entre fluxo de caixa e balanço patrimonial e como que a gente faz para interferir nisso de maneira decisiva. Primeiro, olhando quais são os nossos hábitos financeiros atuais e quais hábitos seriam eficazes, quais hábitos trazem resultado para que a gente consiga entrar no ciclo da prosperidade e que principalmente nós consigamos fazer com que o dinheiro nos sirva aquilo que é realmente importante, relevante e prioridade nas nossas vidas. Então a gente precisa analisar quais são os nossos hábitos atuais e verificar quais são hábitos que a gente pode inserir dentro das nossas vidas aos poucos, de maneira paulatina. Não existe nenhum passe de mágica, mas de forma que esse ciclo, né, da prosperidade financeira, que a gente vai entender aqui de balanço patrimonial e fluxo de caixa, os hábitos possam interferir nele de maneira decisiva. E o bacana dos hábitos é que, uma vez inseridos, eles são naturalmente, não precisa de força de vontade, eles são naturalmente expressos dentro da nossa vida e ajudam de maneira sem que você faça esforço com que o ciclo da prosperidade se mantenha e você consiga acumular patrimônio. Então essa é uma chave bacana, transformar boas ações em hábitos para que você faça o que é importante ser feito dentro do seu projeto financeiro, de maneira que você não precise ter força de vontade, se esforçar. Isso vai naturalmente. Demanda um pouco de tempo, mas é a única saída eficaz que você tem. E uma segunda coisa que é muito importante para esse jogo dar certo é aprender a tomar decisões financeiras de forma técnica. Você certamente já se viu pensando, devo ou não trocar de carro, devo ou não comprar a minha casa, financio ou não financio, tabela price, tabela saque, devo investir dinheiro, devo ir para criptomoedas, ações, renda fixa, muitas decisões financeiras e falta para muita gente base para conseguir compreender quais são as particularidades daquela decisão, as características daquela decisão e principalmente quais as possíveis consequências dessas decisões dentro do contexto do balanço patrimonial e fluxo de caixa. Aí a gente começa a conseguir modelar, simular antes mesmo de tomar as decisões e principalmente conseguir administrar riscos dessas decisões para que a gente não se arrependa depois. Então, basicamente, o nosso método ele vai mostrar para você o que é o balanço patrimonial, o que é o fluxo de caixa,
como eles interagem entre si, o que faz com que a gente fique na estagnação financeira, e muita gente sai da estagnação para o endividamento financeiro. A gente nem está falando disso, mas sim, muita gente sai da estagnação e vai para o endividamento quando acontece alguma coisa inesperada, e como que a gente faz para pular para o ciclo da prosperidade financeira de forma lógica. E a hora que a gente consegue entender isso aí, a gente fala assim, então, agora a gente precisa colocar a mão na massa. A gente dá uma olhada nos nossos hábitos, reformula aqueles que são ruins, joga fora, coloca hábitos mais eficazes e aprende a tomar decisões de forma técnica. Não tem nenhum milagre, não tem nenhuma fórmula mágica. O que a gente tem é técnica, ciência, metodologia, para que você consiga de forma robusta, né, perene, que isso aí continue ao longo da sua vida, que você possa passar isso para as próximas gerações, que é um conhecimento que, em geral, a gente não recebe dos nossos pais, muito menos aprende na escola, de como a gente pode lidar com o dinheiro, aprender esse jogo, para que as nossas decisões e os nossos hábitos sejam os mais adequados para as nossas prioridades. É isso aí.